Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai ler uma redação nota 1000 do Enem 2016. A primeira aplicação da prova, os estudantes redigiram uma redação sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Na segunda aplicação, a gente teve o tema caminhos para combater o racismo no Brasil. Nós vamos ficar com o primeiro tema e ler uma redação nota 1000. E eu quero que vocês observem os pontos responsáveis por conferir nota 1000 a uma redação. Vamos lá. A gente tem aqui a redação Orgulho Machadiano. E, pessoal, um ponto que a gente não discutiu sobre foi o título. Vocês podem me perguntar, professora, é melhor colocar o título primeiro, em primeiro lugar, ou depois, quando eu terminar a redação? Eu sugiro para vocês que coloquem o título quando vocês terminarem a redação. Por quê? Porque vocês podem se valer de uma expressão que você utilizou na sua redação, uma palavra. Então, eu sugiro que vocês coloquem o título por último. Sempre dá certo. Vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês observem é a utilização de referências. Eu sempre falo que as referências são importantes e são mesmo. Quando eu digo referência, eu digo personagens da literatura, não só personagens, mas o enredo em si, filósofos, sociólogos, fatos históricos. Então, gente, coloquem sim na redação de vocês, porque por meio dessas referências é que vocês vão conseguir validar o argumento de vocês. Aqui, por exemplo, na redação dessa aluna, a gente tem Brás Cubas, um personagem de Machado de Assis. Vocês não vão estudar esse ano no segundo colegial Machado de Assis, vão, se eu não me engano, não, acredito que a gente vai estudar sim no segundo colegial Machado. Porém, como é começo do ano, vocês ainda não estudaram. Então, vamos lá. Orgulho Machadiano, acompanhem aí. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. 2 pontos. Olhem os 2 pontos que eu sempre falo para explicação. Agora, o aluno, ele vai ter que explicar essa decisão acertada de Brás Cubas, personagem de Machado de Assis no livro Memórias Póstumas. Tá vendo, gente? Para citar referência, eu não posso simplesmente pensar que o corretor, que a pessoa que vai ler minha redação, sabe de tudo. Embora ele saiba, a gente sempre tem que deixar tudo explícito. Quem é o personagem, quem é o autor, em que livro tá escrito. Voltando aqui, talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. 2 pontos. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Tá vendo, gente? Ele explicou, após esses 2 pontos, e ele fez uma ponte com o tema. Qual que é o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Outra coisa, vocês têm que ficar muito atentos a pergunta ou ao tema proposto, a pergunta do tema, caminhos para combater a intolerância religiosa. Não basta você citar, você mencionar a intolerância religiosa no Brasil, certo? Então, eles já fizeram aí, eles especificaram no Brasil. Não basta você mencionar a intolerância religiosa, você tem que, entre aspas, solucionar. Quais são os caminhos para combater a intolerância? Então, esse fato tem que estar na sua redação também. Então, aqui, Memórias Póstumas, de Brás Cuba. Ele cita a postura de muitos brasileiros, frente à intolerância, o que culmina em uma sociedade perversa. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Gente, olha só, um parágrafo, a gente tem um monte de conectivo, a gente tem palavras rebuscadas, com isso, vírgula, um conectivo.
Intrinsecamente. Utilizem essa palavra, gente. Intrinsecamente é quando algo está ligado a outra coisa de maneira profunda, como se tivesse raízes. Então, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Então, é algo mesmo que está lá na raiz. Utilizem essa palavra quando vocês quiserem relacionar duas coisas. E aqui ele começa, né? Ele dá uma tese para começar o desenvolvimento. Insuficiência de leis e pela lenta mudança de mentalidade social. Então, o aluno ele vai ter que discorrer sobre isso durante a redação dele, no desenvolvimento, porque ele jogou lá. Não basta só você jogar as coisas, gente, você tem que discorrer. Você colocou uma coisa lá, você tem que explicar, você tem que discorrer sobre. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Qual o problema? Esse, ó. A problemática do preconceito religioso que está intrinsecamente ligado à nossa realidade. Tá vendo? Tudo tá ligado, você não pode simplesmente jogar a informação. Beleza, ele usou Brás Cubas, Machado, olha aqui, gente, Aristóteles. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Gente, tudo tem que ter um fio de pensamento. Você não pode jogar suas ideias lá e não relacionar o que você disse antes com o que você disse depois. Tudo que a pessoa escreveu aqui está relacionado, certo? Ó, indubitável que a questão constitucional estejam entre as causas do problema. Tudo bem. Aí a pessoa já põe Aristóteles. O que o Aristóteles fala? Que a justiça deve fazer com que o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Ó, constitucional, tá vendo? Palavras-chave: justiça, equilíbrio. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Tá vendo? Ele já deu um argumento contrário. Ele falou de equilíbrio, falou de harmonia, falou de justiça, e Aristóteles está nisso. Ele vai falar que no Brasil isso não acontece. E ele vai explicar. Vamos ver aqui. Não, ele coloca um ponto e vírgula. A perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Então, gente, olha só como as palavras, elas não nos enganam, mas elas nos persuadem, né? E é justamente isso que uma dissertação argumentativa quer fazer com o seu leitor, persuadir. Em vez do aluno colocar assim, ó, todos devem ser tratados igualmente. É o senso comum, todo mundo sabe que todos devem ser tratados igualmente. Ele Pois, em vez de ele fazer isso, né, dele ficar na esfera do clichê, na esfera do senso comum, ele colocou essa palavra, isonomia, que é uma palavra que a gente não utiliza no cotidiano. Então, é isso que eu falo, gente. Vocês têm que pensar nos conceitos, no vocabulário que vocês não utilizam no cotidiano e colocar lá na sua redação. É igual o mas. Nossa, mas eu utilizo toda hora. Por que eu não coloco um entretanto, um porém, um todavia? Tá? O e para adição, eu utilizo toda hora. Por que eu não coloco um além disso, um ademais? Vale ressaltar que, segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. Então, né, ele já veio aqui ele já está afunilando, já foi para a religião afro-brasileira. E o preconceito religioso tá nisso, né? Tá nessa raiz. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Outra coisa, gente, vocês estão vendo, igual aqui, isonomia. Ele coloca esse conceito, porém ele explica, entendeu? Então, coloquem um conceito e explique o conceito.
e relaciona esse conceito que você está explicando com o tema. Tá vendo? Olhem esse mecanismo. Toda hora o aluno faz isso. De acordo com Durkheim, um fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ele explicou o que é o fato social para Durkheim. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Pessoal, novamente, olhem esses teores argumentativos, né? Esses jogos argumentativos. Uma coisa é eu colocar assim na minha redação. Uma criança vive em uma família com um comportamento voltado à discriminação, ao preconceito, logo ela terá esse comportamento também. Uma coisa é eu colocar isso na minha redação. O que o corretor e os demais vão pensar? Nossa, que clichê, né? Todo mundo sabe disso. Porém, gente, você pode colocar essa ideia. Coloque quem elaborou essa ideia. Qual foi o pensador? Durkheim. Vai mudar o olhar que o corretor vai ter para sua redação. Redação é tática, eu sempre falo isso. Assim, olhem os conectivos, gente. Quantos conectivos? De acordo com Durkheim. Tá vendo? São marcadores argumentativos. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se. Adotem esses termos para a redação de vocês. Adotem. A gente aprende muito com uma redação nota 1000. Assim, desta forma, é a mesma coisa aqui, o desta forma, dessa maneira, deste modo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração em geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Agora, gente, conclusão. Infere-se já apareceu pra gente, né? O infere-se que eu falei para vocês utilizarem. Infere-se, portanto, você pode utilizar nessa combinação de palavras. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Nossa, mal com L ou mal com U? É mal com L, sim. A gente viu que mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom, tá? Então, cuidado. Outro conectivo. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Gente, a fim de, com o objetivo de, com o intuito de, com vistas a atenuar a prática. Olha só que a gente vem aprendendo nas aulas, os conectivos, como eles aparecem muito na redação. Então, gente, usem. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. E aí, dá pra gente trocar esse assim por qual? Por qual conectivo? Diminuindo, por conseguinte, lembra do por conseguinte? O preconceito religioso. Ou ademais, gente, ademais, além disso, outro sim. Já usei o além disso? Eu ponho o ademais. Já usei o ademais? Outro sim. Nossa, não quero. Vale ressaltar ainda que, tá vendo? São todos conectivos de adição. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Ademais, já leio. Com o intuito de conscientizar a população. De novo, gente, com vistas à conscientização da população, com o objetivo de conscientizar a população. Tá vendo como os conectivos eles estão presentes na redação, muito presentes na redação. Com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, desta forma, dessa maneira, sendo assim, desse modo, assim sendo. Poder-se-á, mesóclise aí, não precisem usar, gente. Poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Gente, ó o movimento da redação. O título não foi por acaso,
Olha o título. Orgulho machadiano. O título tem tudo a ver com o que ela falou. No primeiro parágrafo, na tese, ela disse, que talvez o Brás Cubas, percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros, não, a decisão dele, é que ele não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, né, o ser humano com todos os seus defeitos, maltratando os demais, tendo atitudes, né, incoerentes. Então, ele não teve filhos e ele admite, não quis, na verdade, né, não transmitiu o legado da miséria. Então, olha como ele vê o ser humano, né, um ser inferior. E se o Brasil adotar adotar essa proposta de intervenção, né, que a aluna elaborou e tal, o Brás Cubas vai se orgulhar do Brasil, da nossa sociedade. Por isso o título é Orgulho Machadiano. Então, gente, estudem por redações nota 1000, que a gente aprende muito. E o que eu sempre falo, uma redação nota 1000 é aquela em que a gente aprende várias coisas. Por quê? Porque com redação clichê a gente não vai aprender nada. Então, vocês têm que escrever, produzir dissertações desse tipo em que alguém aprenda alguma coisa, desde conteúdo quanto vocabulário, né? Conectivos, as palavras mais rebuscadas. E então tá bom, pessoal. Boa sorte na produção de vocês e até mais.